Que você esteja bem e em paz. Nós vamos analisar aqui o capítulo 5 do livro do Eclesiastes, capítulo 5, de 1 a 7. Nesses últimos dias, nós temos trabalhado com a nossa igreja a questão do culto bíblico e, paralelo a isso, estamos trabalhando também o livro do Eclesiastes. E eu quero analisar com você hoje somente essa passagem aqui, de Eclesiastes capítulo 1, de Eclesiastes capítulo 5, versos de 1 a 7. Vamos fazer a leitura. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpra. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então, o livro do Eclesiastes, ele trata da vida secular. E ele nos aponta a vaidade, como todas as coisas. Praticamente todas as atitudes do homem, os seus pensamentos, os seus desejos, até mesmo as suas frustrações e a sua desesperança, são movidas pela vaidade. A vaidade que move a existência humana. O livro de Eclesiastes ele fala de forma bastante clara a respeito dessa questão da vaidade. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 20, ele diz que as pessoas estão sujeitas à vaidade. A escravidão que sujeita a criação é a vaidade. A vaidade sujeitou a criação. Então nós vemos aqui que Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, ele trata muito essa questão da vaidade. E aqui, de forma especial, está se referindo a momentos de culto, a irmos na presença de Deus, no que chamamos, e a Bíblia também chama de casa de Deus, para prestar um culto a Deus. E no verso 1, ele já diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o pé. Deixe as suas vaidades. Deixe seus pensamentos fúteis. Deixe suas preocupações exageradas do lado de fora. Apenas entre para cultuar. Apenas entre para se instruir na palavra. Não traga a tua vaidade para dentro da casa de Deus, porque a vaidade vai fazer você trocar valores e vai fazer com que você coloque a tua vontade acima da vontade de Deus. E aí então o seu culto não será um culto onde Deus será o alvo para cultuar a Deus. Será um culto onde você quer usufruir algo. Como muitos falam, pegue a tua bênção, vai lá para pegar a tua bênção, vai lá para pegar o teu benefício, vai lá para receber a tua cura. E esquece que culto não é isso, não é. Culto é para cultuar a Deus e adorar a Deus. Então Salomão, ele diz aqui, guarda o pé quando entrares na casa de Deus.
tudo que está no seu pé, por todos os caminhos que você andou, todas as impurezas que foram captadas aí no teu caminhar, deixe tudo fora. E toda a vaidade que te faz elaborar planos ou criar desejos, deixe tudo fora. Não é pertinente ao culto a Deus a vaidade humana, porque o homem está sujeito, a criação toda está sujeita à vaidade, mas Cristo veio para libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Não é só a verdade que liberta, mas o conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade para obtermos a liberdade, a libertação que a verdade produz. Então ele começa aqui essa pequena passagem. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. É melhor ouvir, é melhor aprender, é melhor estar em submissão para receber a instrução da palavra, para que a palavra vá nos tratando de dentro para fora e aperfeiçoando em nós um caráter melhor, um caráter de salvo, um caráter de eleito, um caráter de santo. Mas se nós colocarmos a nossa vaidade e nós ficarmos lá fazendo sacrifícios de tolos para obter algo, porque nós queremos satisfazer a nossa vaidade, nós não vamos ter a humildade e a submissão suficiente para aprendermos e sermos transformados em santos. Por isso ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A chegar-se para ouvir é melhor do que fazer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. As pessoas não sabem que estão fazendo mal. Se você quiser acompanhar comigo, Isaías capítulo 1, verso de 10 a 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, de 10 a 15. Veja o que Deus fala através do profeta Isaías aqui sobre o culto hipócrita. O culto onde a vaidade humana está acima da adoração a Deus. Isaías 1:10. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas das luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olha só. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O ajuntamento solene não pode entrar iniquidade. Guarda o teu pé quando entrares para o culto solene ao teu Deus. Achegue-se para ouvir. Não faça votos de tolo, sacrifícios de tolo. Apenas venha cultuar a Deus com a sinceridade absoluta do teu coração. Mesmo que você não saiba o que dizer a Deus, no seu íntimo diga: Deus, estou aqui para cultuar o meu Criador, reconhecendo que o Senhor é Deus. Sei que sou imperfeito, meu louvor e minha adoração são imperfeitas, mas o que me move é a adoração ao Senhor, e não satisfazer as minhas vaidades, e não passar panos quentes nas minhas iniquidades.
Eu vim aqui para prestar culto a ti. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de sofrer, diz o nosso Deus. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É um chamado de fato para um culto verdadeiro. Quando Salomão diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não traga essas iniquidades, não traga a violência, não traga os desejos loucos, os desvarios da vaidade. Não queira exaltação própria, mas venha nu espiritualmente, em estado de submissão absoluta, em estado de submissão total, para cultuar o teu Deus, o teu Criador. Ainda voltando lá para Eclesiastes, capítulo 5, que estamos analisando, o verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Não queira exaltação pessoal, não queira que a vaidade te domine, não queira parecer que você é um instrumento de Deus dentro daquele culto, não queira parecer que você é diferenciado, que você é consagrado, que você é santo. Vá ao culto de Deus como pecador que tu és. E peça misericórdia a Ele pelos pecados que você tem cometido. Peça a Ele que te erga e que pela graça dEle te mantenha andando. Entenda que é só a permissão de Deus que nos fará prosseguir a nossa caminhada. Charles Spurgeon disse certa vez, ao enfrentar uma epidemia em Londres, e no seu sermão, se não me engano, o 1608, chama Após a Pandemia, algo assim. Spurgeon ele diz: por que motivos alguns morreram nessa pandemia e nós estamos vivos? Por que isso? Qual a diferença entre nós e os outros? Entre os que morreram salvos nessa pandemia, os que morreram perdidos nesta pandemia e os salvos e perdidos que permaneceram vivos. Qual a diferença? E ele diz: permanecemos vivos por dois motivos. Ou para que seja aperfeiçoada a santidade em nós, para que nós estejamos crescendo e nos aperfeiçoando espiritualmente, até o ponto de estarmos preparados para irmos para o nosso Deus, ou fomos preservados desta pandemia para que o nosso pecado amadureça e nos condene. Portanto, entre na presença de Deus como quem quer ser aperfeiçoado na santificação e cultue a Ele, como Ele merece e deve ser cultuado, mesmo que o nosso culto seja imperfeito, mas Ele reconhecerá a intenção e a submissão do nosso coração. Verso 3: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando nós não controlamos o nosso falar, e nós falamos tudo que nos vem à mente, além de nos precipitarmos, nós vamos exalar essa vaidade que habita o ser humano. E nós não estaremos falando da parte de Deus para as pessoas.
Falar da parte de Deus para as pessoas é falar das Escrituras, e não daquilo de nós mesmos, daquilo que é pertinente a nós, daquilo que surgiu na nossa mente, ou até pior, tenha surgido no nosso coração. Portanto, ele diz aqui, não se apresse, não se apresse, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Verso 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre. É isso que deves fazer. Aqui no questão dos votos, né, não é proibido fazer voto a Deus, mas deve haver cuidado. Em Deuteronômio, capítulo 23, a partir do verso 21, temos uma instrução de Deus a respeito dos votos. Deuteronômio 23, a partir do verso 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votastes livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Então não é proibido fazer votos. Só que, se fez o voto, tem que cumprir, porque senão será achado pecado em ti. E se você não fizer o voto, não é achado pecado em ti. O problema do voto é que, na maioria das vezes, é uma tentativa de comprar a Deus. Podemos votar, fazer um voto a Deus por consagração, com sinceridade de coração, isso pode acontecer. Deveremos cumpri-lo. Mas a maioria dos votos é para conquistar alguma coisa, uma forma inconsciente de tentar comprar Deus, para que Deus dê algo a você, como se Deus ficasse obrigado a cumprir aquilo que você, homem, votou. Deus está no céu e você na terra. Deus ele não está obrigado a cumprir o que você vota, mesmo que você cumpra. Mas se você votou, cumpra, porque senão será achado pecado em você. Olha só o verso 6. Verso 5. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Verso 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Olha só como é possível acender a ira de Deus, irmãos. Falo isso com todo temor, para que os irmãos tenham temor. Nós precisamos aprender a palavra correta de Deus. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Você está no controle da tua boca. Você pode controlar a tua boca, mas saiba que a tua boca, quando profere vaidades, pode te tornar réu. Olha só, a vaidade, o mundo, a criação está sujeita à vaidade. Foi a vaidade que fez Eva pecar. E foi a vaidade que lançou a culpa na serpente. E foi a vaidade de Adão que lançou a culpa na mulher. E foi a vaidade da serpente que induziu Eva a pensar que Deus não queria que tivesse alguém igual a ele, como se isso fosse possível acontecer. Então, esteja no controle da tua boca e não se torne culpado pelo que você fala dentro da casa de Deus, diante de Deus. Irmãos, quantas pessoas estão por aí dizendo que Deus disse isso e que Deus disse aquilo, mas essas coisas estão surgindo da própria vaidade íntima dessas pessoas. Estão atribuindo a Deus coisas que, na grande maioria das vezes, Deus não falou. Ou sonhos. Na multidão dos sonhos há um engano, na multidão das palavras há a loucura.
Por isso, seja moderado, seja humilde, tome cuidado. Aqui mesmo, olha, diz assim: não consintas, o verso 6, né? Não consintas que tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Esse mensageiro de Deus aqui pode ser um anjo, mas pode ser também aquele que te instrui na palavra. Malaquias, ele diz, capítulo 2, verso 7. Porque 2,7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Existem indícios de que ao anjo das igrejas do Apocalipse sejam homens mesmo, mensageiros de Deus que trazem a palavra bíblica revelada de Deus para o homem. Então, por que você, na sua vaidade, você vai querer se justificar a Deus dizendo que foi inadvertência, ou seja, você não foi instruído a fazer voto errado? Seria fazer a mesma coisa que Adão e que Eva fizeram, lançando culpa para outro. Quando a palavra está dizendo que o indivíduo é responsável pela sua boca e está advertindo para que a pessoa não seja condenado pelo que fala. Se você ainda não foi instruído em algo, pergunte àquele que te instrui, mas não se precipite. Evitar a precipitação é um dever de cada um de nós. Provérbios diz que peca o que é precipitado, porque pela sua impulsão, por ser impulsivo, por ser precipitado, ele acaba falando o que não deveria falar, acaba agindo de forma que não deveria agir e acaba pecando. Finalmente, irmãos, verso 7. Porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Observe que ele começa esse pequeno trecho dizendo: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E termina dizendo: tu, porém, teme a Deus. Nós devemos ter temor a Deus. E ao nos ajuntarmos para prestarmos um culto verdadeiro a Deus, devemos ter respeito, reverência e submissão. Ser poucas as nossas palavras. Guardar o pé, deixar a vaidade para fora. Temer a Deus. Se Deus estiver nos repreendendo, glorifique a Deus, porque Deus repreende aqueles que Ele ama. Portanto, lembre-se da observação de Charles Spurgeon. Se sobrevivemos até aqui na nossa vida, todos os perigos possíveis e imaginários que existem na vida de um ser humano, nós passamos perigos todos os dias, mesmo que a gente não perceba. Se estamos sobrevivendo ao longo dos anos, é por um dos dois motivos: ou para nos aperfeiçoarmos na santificação, a ponto de estarmos prontos quando Deus nos chamar, ou para o nosso pecado, nossa vaidade, nossa iniquidade amadurecer a ponto de nos condenar. Então, por fim, irmãos, vamos ler o que o Senhor Jesus diz em Marcos, capítulo 7, a partir do verso 21. Porque nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos, e com o que nós sonhamos, porque os sonhos, eles podem proceder do nosso coração. Aqueles sonhos, coisas que desejamos, que almejamos, eles podem proceder do nosso coração e podem ter sido construídos apenas em vaidade. E as coisas que falamos podem estar sendo baseado também na vaidade do nosso coração. E muitas vezes atribuímos a Deus aquilo que estamos falando. Mas o Senhor Jesus diz aqui em Marcos 7,15. Marcos 7,21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição,
os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Cuidado para não contaminar pessoas que estão ao nosso redor com a loucura da vaidade que é produzida no nosso coração. Portanto, guarde o teu pé, não só no culto, principalmente no culto, mas para ter uma vida santa, uma vida súplice, uma vida piedosa diante de Deus e cumprirmos a nossa peregrinação na terra, de forma que exaltemos a Deus com a nossa vida, glorifiquemos a Deus com a nossa vida e crucifiquemos a vaidade pela qual nós fomos sujeitos. Que Deus abençoe e que Deus te dê graça.